Vamos para a notícia, vamos falar de Flamengo, vamos falar dos preparativos aí para esse jogo importante, e eu vou falar aqui também dessa situação, né? Torcedores, principalmente do Palmeiras, comemorando que eu fui agredido. Não me machucou. O cara é fraquinho, sei lá. Não me machucou. O que aconteceu foi uma covardia que foi feita comigo. Né? Foi uma covardia que foi feita comigo. E tem gente comemorando isso porque é torcedor rival que não gosta de mim, mas tudo bem, não tem problema não. Né? Não é o que interessa falar aqui agora de Flamengo, mas fica até o final do vídeo que eu vou ter aqui o meu posicionamento sobre isso. Meus amigos, então hoje tem Flamengo e Lausanne, tá? Olha aí, ó, Mengão e Lausanne Sport no torneio de Algarve, e o Mengão vai jogar contra os suíços, que são os suíços que enfrentam aí a Argentina, hein? Rapaz. Olha só, então o jogo às 16h30 de Brasília, estádio Algarve, em Portugal, tá? Informação importante aí, que é um amistoso, mas vale troféu, tá? O Flamengo ainda vai jogar com o Benfica depois. Transmissão Premier, Sport TV, GE TV e Band, tá? Tem muita opção aí para você escolher. Provável, na Band tem lá o Getúlio Vargas, hein, cara? Meu amigo Getúlio Vargas. Provável escalação do Flamengo: Andriu, Emerson Royal, Vitão, João Vitor e Johnny Góes. Everton Araújo, Saul e Lohan, Cebolinha, Joshua e Wallace. Começa com um time de garotos, para botar os garotos na vitrine. O Flamengo vai precisar negociar alguns jogadores, alguns garotos. Então tá colocando eles na vitrine. E no segundo tempo deve utilizar, né, a tropa de elite ali. Então o Flamengo vai com dois times ali diferentes. Ele deve atuar com dois times ali mesclando bastante, 45 minutos iniciais e os 45 minutos finais, tá? Desfalques aí do Flamengo: Daniel Salles, Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Gonzalo Plata, Léo Pereira, Alexandro, Danilo, Lucas Paquetá e Léo Nanete. Léo Ortiz é dúvida, treinou separado, a gente trouxe imagens aí, treinou separado, tá bem fisicamente, tá? Mas treinou separado. A provável escalação do Lausanne: Castedia, Sopi, Moanga, Sou e Poati. Custódio, Mollet e Rocher. Lecoiri, acho que é isso, né? Butler, Oyedej e Jané, tá? Então, os árbitros não foram divulgados, informações. Ela de transferências, né? Tanto a nacional quanto a internacional. Outro dia lá em Lagos, você disse que, claro, né, não tinha participado da montagem do elenco, você chegou já em fevereiro. Como é que é o teu papel nessa janela de transferências? O que é que você pediu efetivamente? Quais são as posições que você entende importantes para o Flamengo reforçar? Como é que foi a tua atuação junto ao Boto, junto à direção do clube, em busca de reforços nessa janela que começa agora, Jardim? Bem, duas ou três diretrizes importantes. A primeira diretriz era trazer jogadores melhores do que aqueles que cá temos. Não vale a pena estarmos a trocar por trocar. Ter sempre a preocupação de trazer alguns jogadores jovens, que, quando eu digo jovens, não é com 18 anos, mas que não seja com 30 e poucos anos, jogadores que tenham uma capacidade física diferente para ter energia na equipa, quer para o presente, quer para o futuro. E já falei que talvez o nosso meio campo ofensivo, e mais um ponta podia ser jogadores interessantes de colmatar se não sair ninguém. Então a gente vê aí, cara, o Leonardo Jardim falando que quer contratações, exigindo contratações, que quer contratações de jogadores jovens, mas não é jogador de 18 anos, é jogador já formado com carcaça, que ele falou, né? E tá cobrando a diretoria, tá? Porque ele chegou e não teve praticamente as suas contratações, e ele quer que contratem jogadores, ele quer que contratem jogadores jovens, mas também não tão jovens e com carcaça, e jogador que tem a condição de ajudar o time fisicamente, e ele não quer jogador acima de 30 não, deixou claro que não quer jogador velho também não, tá? Então, qualquer especulação com o jogador acima dos 30 e pouco aí, você já sabe que pode descartar que já é causada. E com relação aí à situação do
das contratações de jovens, ele deixa claro que quer jogador forte e jogador que chegue para brigar por titularidade. Ele quer jogador melhor. Cara, ao contrário do que uma fonte da diretoria tinha falado, que não iam contratar ninguém muito bom agora nessa janela, ele fala que ele quer, tá? Ele bate de frente, ele exige, quer jogador que chegue até para ser titular, melhor do que os jogadores que ele tem hoje no elenco. Então, vou falar para vocês que essa declaração aí do Leonardo Jardim é muito boa, firme, forte, uma declaração fortíssima dele, batendo de frente, inclusive, né, com a diretoria e cobrando reforços, tá? Ele vai para cima, vai para dentro da diretoria, cobra reforços, tá? Faz exigência pesada e isso é importante. O Flamengo se não se reforçar, se não se atualizar, o Flamengo não vai conseguir ir longe na temporada não, gente. A temporada já começou, já acabou a Copa pro Brasil, né? A Copa está continuando aí, mas vai acabar daqui a pouquinho para todas as seleções. E aí você já tem os jogadores voltando, retornando, inclusive. O Paquetá, que já falou que vai começar a se preparar no ninho e não vai curtir as férias, vai entregar as férias dele toda. O Arrascaeta, que já voltou, os outros todos estão voltando. Então, meus amigos, o Flamengo tem que começar a pensar em recuperar a temporada. Aqui no Brasileirão, o Flamengo perdeu pontos. E na Libertadores foi a melhor campanha, mas tem o Cruzeiro pela frente. Então, se o Flamengo quiser realmente brigar pelos títulos, ele vai precisar se atualizar. Muito importante essa declaração aí do Leonardo Jardim. A gente vai continuar, a gente vai trazer mais imagens do treino para vocês, depois das outras aspas aí do Leonardo Jardim. Eu tive que parar aqui para comentar sobre essa declaração muito boa do Leonardo Jardim, porque eu achei importantíssimo saber que ele mesmo faz essa análise e percebe que é necessário o Flamengo se reforçar, né, gente? Jardim, você tem trabalhado com esse grupo aqui, mas você tem muitos jogadores fora, nas seleções, alguns já voltando, e na última coletiva você comentou, né, que tinha uma expectativa de como eles chegariam, como eles viriam. Você já teve contato com esses jogadores? Você já tem notícias de todos eles, como eles voltam? Se voltam prontos já para as atividades que o Flamengo tem logo a partir do dia 22, por exemplo? Não, em relação aos jogadores, tenho informação do dia de chegada, daqueles que estarão disponíveis. Aqueles que estão lesionados, que toda a gente sabe, não tenho informações ainda do departamento quando é que eles podem voltar aos treinos. Com relação ao uso, Jardim, dos jovens da base, você falou que vai dar uma oportunidade para quem não jogou o primeiro jogo. A gente viu que o Daniel Salles se lesionou, né? Qual vai ser a solução para a lateral direita? O Royal joga de novo? Não, quando eu disse que vou dar a oportunidade, não quer dizer que os que não jogaram, os que jogaram no primeiro jogo não vão voltar a jogar. Alguns vão voltar a jogar 45, outros 30, talvez outros podem não jogar. Mas com certeza temos que, no lado direito, principalmente para a segunda parte, quando o Royal sair, vamos tentar colocar um miúdo da base, ou talvez o Ryan ou o Guilherme, uma das opções. Mister, ainda sobre a base, a gente sabe que jogar no Flamengo é uma pressão absurda. Uma jogada pode colocar ele em uma carreira mundial e também colocar ele como invisível no mercado. Como é que protege um garoto desse, professor? Eu acho que a base é sempre um elemento e um veículo importante para todos os clubes, ter bons jogadores da base, mas não vamos apostar somente por apostar, tem que haver talento. Toda a gente sabe que esta última geração do Sub-20, principalmente em termos de rendimento, não teve muito bem, não ficamos apurados para os primeiros 8 do Campeonato Brasileiro. Com certeza tem um ou dois jogadores que são interessantes, estamos a fazer uma avaliação a eles e vamos ver aqueles que não tiverem cabimento aqui na estrutura do Flamengo. Podemos pensar nos empréstimos, podemos pensar numa venda com porcentagem para ver se crescem no futuro, mas essa parte é mais o Boto e o Presidente que terão que resolver. Mister, falando já sobre essa questão de destaque também, qual dessa rapaziada da base tem se destacado nos treinamentos? Quem tem chamado mais a sua atenção? A gente sabe que o Everton Araújo tem sido da base o que mais teve destaque na última temporada. Desse pessoal que você está observando agora, quem tem se destacado mais nos treinamentos para poder você falar um pouco do torcedor também? Não, os destaques são aqueles que eu tenho utilizado mais, porque tenho dado mais espaço na primeira equipa. O João já era um jogador que já treinava com a equipa principal o ano passado, e este ano fez o jogo com o Curitiba e acho que é um jogador que teve uma boa evolução. Nós acreditamos dele
E a seguir há outros que também têm qualidade, que ainda não tiveram oportunidade, mas aos poucos e poucos a gente vai ver até que patamar é que eles podem evoluir. Eu tento sempre um carinho muito especial pela formação, que é a minha forma de trabalhar, mas com certeza do lado deles tem que mostrar competências para jogar ao mais alto nível pelo Flamengo. De até pegar esse gancho, Jorginho, falando um pouco mais da base do Everton, porque eu imagino que seja muito positivo numa intertemporada como essa, quando os meninos sobem, você ter um jogador para mostrar de exemplo, que é o caso do Everton Araújo, né? Que teve esse ano mais do que nunca uma oportunidade ímpar ali e mostrou que está pronto para isso. Como é que é o convívio deles assim? E quão positivo você acha que é ele estar nesse grupo nesse momento em que podem aparecer outros nomes? Com certeza que um dos treinos que eu tive com a base individual, eu tive uma conversa nesse treino de uns 10 a 15 minutos com os jovens e expliquei a eles o exemplo do Everton, a persistência. Ele não era dos melhores jogadores da base, mas foi um jogador que trabalhou, teve persistência, aproveitou as oportunidades e ao longo dos últimos 2, 3 anos foi evoluindo. E temos casos, eu até falei, porque estava lá o Ryan e estava o Loran, disse é muito difícil a passagem do sub-20 para os elencos profissionais. E dei o exemplo dos dois que foram emprestados e voltaram 6 meses depois. Tudo isto sabemos que não é fácil, somente uma porcentagem muito pequena do sub-20 é que acabam por ficar nas equipas principais, mas isso não é no Flamengo, em qualquer equipa, mas eles têm que ter a mentalidade que nem tudo acaba. Isto é um processo que acaba na formação, mas começa no futebol profissional. Se não der para começar no Flamengo, vão ter que começar noutro sítio para chegar um dia ao mais alto nível. E aí temos um grande exemplo dentro do clube, que é o BH. O BH começou muito baixo já com 21 anos e chegou a ser um dos grandes ídolos do Flamengo. Por isso às vezes não é importante onde começamos, mas sim onde vamos acabar. Mister, dentro das premissas que estão estabelecidas, né, de que nenhum titular no jogo de sábado contra o Benfica joga mais de 45 minutos, de 2 equipes fortes, né, em cada tempo, amanhã contra o Lausanne. Já tem o time titular definido, Jardim? Não, mas com certeza que vai andar à volta daquele time que jogou o último jogo com o Curitiba, do primeiro jogo aqui contra o River, com estes jogadores que estão aqui. Com certeza que essas têm sido as opções. Obrigado, pessoal. Silvio, você filho, vai. Silvio do Norte, isso, bora, vamos, vem. Bora. 2 ações só, vai, vamos, deu 5. Boa, bora, já vem. Vai, Silvio, vai. Vai deixar? Bora, vamos. Vem, bora, vai. Vai de frente, rapaziada, de frente, começa de frente. Vamos, isso, boa. Bora, boa, isso, bora, reage, vamos. Boa, isso, boa. Vamos, Silvio, vem. Boa, vai. Vem, legal, boa. Bora. Vai, vamos. Tem uma mais. Vai. Agora lá o Jorginho. Bora. Vamos. Bora. Silvio, vai. Isa. Vamos, Baleia. Vamos. Isso. Vai. Esse é o start. Vai. Reage. Vamos. Bora. De frente. Começa de frente. Boa. Bora. Começa de frente. Isso. Boa. Vai. Reage rápido. Boa. Vamos. Vai, João. Isa. Vai. Vamos. Bora. Vamos. Boa. Vai, Silva, vamos. Vai.
E talvez por isso a gente tenha caído para a seleção da Noruega no decorrer da última partida, a partida de oitavas de final. É até difícil de compreender, né, torcedor? Por que o Brasil não conseguiu passar da Noruega e por que a Argentina passou? Mas para mim tem uma razão muito clara. Primeiro, depois ele faz um golaço e aí a Argentina ficou numa situação boa para virar o jogo. Quando a Argentina fez o primeiro, eu já sabia que a Argentina ia virar o jogo. Quando a Argentina faz o primeiro gol, já tinha o pressentimento que a Argentina iria virar o jogo. É impressionante, né? Porque a gente olha para a Argentina é aquela seleção que você não pode duvidar. É aquela seleção que você sempre tem que acreditar lá, que ela pode chegar, que ela pode conseguir um grande compromisso. Não ia, pô. Não deixei bater no português na Suíça, mas não tem como iniciarmos essa transmissão sem falar do que aconteceu com a seleção da Argentina. É impressionante, cara. Tudo parecia que a Argentina ia ser eliminada. A Argentina vai lá e conquista uma vitória, está classificada para as quartas de final. E agora de camarote está esperando quem avança nesse jogo de hoje entre Colômbia e Suíça, que vão encerrar a fase de oitavas de final da Copa de... É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação, o sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!